Nós estamos falando a respeito da igreja de Filipenses e na semana passada, no domingo de manhã, nós estamos a falar a respeito da oração de Paulo, que está no capítulo 1 de Filipenses. Como bem disse o pastor Anderson aqui, Paulo se alegrou com aquela igreja de uma maneira muito especial. E Paulo faz essa oração para a igreja de Filipenses, quando ele escreve essa carta, logo nos 11 primeiros versículos, ele faz essa oração, que nós vamos ler aqui, que está lá em Filipenses capítulo 1, para a gente dar, então, continuidade à mensagem expositiva do livro de Filipenses, amém? Então você já abriu sua Bíblia em Filipenses, agora você vai voltar umas folhinhas, e nós vamos lá para o capítulo 1, versículo 3 em diante, versículo 1 em diante. Diz a palavra do Senhor: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos, graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na minha defesa e seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vocês, na misericórdia de Cristo Jesus. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda a percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor do nosso Deus. Amém? Minha oração aqui é que você possa estar atento, 100% vidrado nessa mensagem que vai ser trazida aqui nessa manhã, em nome de Jesus. Amém? Recapitular, para a gente não pregar uma coisa que já foi pregada semana passada, vamos fazer um breve resumo aqui do que nós falamos na semana passada. Paulo está escrevendo para uma cidade que se chama Filipos, que era uma cidade localizada ao leste da Macedônia, antiga província da Macedônia. Aqui, Paulo está escrevendo para uma cidade que era muito importante no Império Romano. Ele escreve para uma cidade considerada a porta de entrada da Europa, em relação a visitantes provenientes da Ásia. Paulo está escrevendo essa carta no ano 61 depois de Cristo, quando ele estava preso em Roma, para uma igreja que ele mesmo havia plantado, quando em uma das suas viagens missionárias, que nós vamos identificar lá em Atos 16, ele, por meio do Evangelho, 3 pessoas reconhecem Jesus como seu único e suficiente Salvador, e então partilham da mesma comunhão e da mesma graça de Paulo, que é Jesus. Dessas 3 pessoas que se converteram, uma delas é Lídia, uma asiática, comerciante, depois uma jovem que a palavra de Deus não lhe dá nome, grega, escrava, e o carcereiro, que esse sim nós conhecemos, porque quando a gente lê a história de Paulo e Silas preso, a gente vê o milagre de Deus sendo operado, quando as cadeias e os grilhões que eles estavam presos, fazem com que o louvor e as canções que eles cantavam, os grilhões fossem desprendidos dos seus braços. Aquele carcereiro era romano e funcionário público do Império Romano. Mas por que Paulo escreve essa carta? Paulo escreve essa carta por 3 exclusivos propósitos. O primeiro propósito é agradecer à igreja de Filipos, generosidade no sustento do seu ministério por intermédio de Epafrodito, que foi o texto que o pastor Anderson leu aqui,
no versículo 15, Paulo vai declarar abertamente a generosidade daquele povo para com a sua vida, pelo intermédio de Epafrodito, que foi quem levou a oferta até Paulo. O segundo propósito de Paulo escrever essa carta era para promover orientação espiritual, encorajamento para aquela igreja, alertando-os sobre alguns perigos que eles estavam enfrentando, perigos que eram problemas externos, provenientes de heresias doutrinárias, falsos ensinamentos. Paulo estava encorajando aquele povo, Paulo estava provendo orientação espiritual para que eles estivessem firmados, pois a igreja estava em um perigoso ataque de falsos mestres. Esses falsos mestres vivendo como inimigos da cruz. O terceiro propósito de Paulo escrever essa carta era convidar ou convocar, para ser mais específico, os irmãos da igreja de Filipenses para a unidade da igreja. Paulo, ele fala no capítulo 2 que a igreja de Filipos estava enfrentando alguns problemas internos, problemas esses de presunção, uma vaidade, uma vaidosa superioridade, egoísmo, a quebra da comunhão, a quebra da koinonia, disputa entre os irmãos dentro da própria igreja e também um espírito excessivo de reclamação. Paulo, ele abre o primeiro capítulo para nós, que é capítulo, ele abre a carta declarando-se como servo de Deus, servo de Jesus, servo de Jesus Cristo. Nós vimos na semana passada que a palavra servo para nós, ela é muito limitada para nós. Servo para nós está ligado à servidão, à escravidão, a alguém que está sempre disposto a ser obediente, a ser alguém que está debaixo da competência de alguém. Mas aqui na palavra grega nós temos, na literatura grega, palavras que definem exatamente uma expressão que aquela pessoa quer declarar. E quando nós vemos a palavra servo para nós temos duas definições no grego. A primeira definição é diáconos, que nós estamos mais acostumados, que quer dizer aquele que executa alguma tarefa a pedido de alguém. A outra palavra grega que define como servo é doulos, que é especificamente e claramente o significado de alguém que está numa condição servil, aquele que se rende à vontade de outra pessoa. E especificamente, claramente aqui, Paulo usa a palavra doulos e não diácono. Ele usa doulos porque ele está declarando que ele é propriedade exclusiva de Deus, que ele deve obediência absoluta a Cristo, que ele é servo de Deus e que servo de Deus é o título mais importante que um homem pode receber de alguém. Obrigado, Sérgio. Depois que ele saúda os irmãos, Paulo, ele vai mostrar 7 motivos que são muito especiais para ele nessa carta e que nós vemos nessa oração. Ele vai abordar os problemas das conquistas. Paulo, ele no versículo 3, ele agradece a Deus pelos filipenses, pela igreja de Filipos. Está lá no versículo 3, Paulo fala: eu dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós. Paulo, ele vai voltar ao passado na sua mente, e quando ele se lembra da igreja de Filipos, ele não somente se lembra com um olhar de recordação, mas o seu peito se enche de alegria, a sua alma é inundada por uma gratidão enorme por causa daquela igreja. Paulo, ele foi preso na cidade de Filipos, açoitado, ele foi jogado num calabouço, mas nessa cidade, Paulo planta uma igreja, que a palavra de Deus nos diz no capítulo 4, versículo 1, que ela foi coroa da sua glória. Paulo, ele não só estava grato por tudo que ele se recordava dessa igreja, mas ele glorifica a Deus por aquilo que vem à sua mente, por aquilo que vem à sua memória. Não tem nenhum fato naquela igreja, não tem nenhum fato vivido naquela igreja que tenha lágrimas arrancadas do seu rosto de tristeza. Não tem nada que aquela igreja fizesse que o trouxesse uma tristeza amarga e grande.
tudo o que ele traz à sua memória em relação àquela igreja faz com que ele possa exultar a Deus e declarar gratidão por eles. Nós vimos também que Paulo, ele orava continuamente por aquela igreja. Versículo 4 e 5, a Bíblia nos diz que ele dava graças a Deus por tudo, fazendo sempre com alegria, súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Paulo, ele era um obreiro incansável que vivia intensamente pela obra. Ele vivia intensamente tudo o que ele fazia. E em Filipos não foi diferente. Paulo estava preso em Roma, isso é muito importante você guardar. Paulo, mesmo preso em Roma, o seu coração está totalmente focado, não em si ou nas suas necessidades. Paulo, ele está totalmente focado naquilo que é a necessidade das outras pessoas. Paulo está focado na vida do outro. Paulo não está focado em si. Talvez Paulo pudesse escrever, ou se fôssemos um de nós, presos, encarcerados, depois de ter sido açoitado, depois de ter sido jogado num calabouço, estarmos presos em cárcere privado, nós talvez a primeira carta que escreveríamos era uma carta de pedido de socorro. Gente, me tira daqui, pelo amor de Deus. Mas Paulo, ele escreve uma carta para a igreja de Filipos e declara para todos eles que mesmo preso, mesmo em cárcere privado, mesmo açoitado, mesmo apanhado, ele ora continuamente. A Bíblia diz que ele orava desde o primeiro dia até o momento em que ele escreve essa carta. A outra coisa que nós vemos, que é a terceira ação, ou se pudermos colocar, o terceiro propósito ou motivo especial de Paulo escrever essa carta, era porque ele orava pela obra transformadora do Espírito Santo na vida dos perdidos. O versículo 6 vai nos dizer que Paulo declara que está plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. E se nós pegarmos essa passagem bíblica que lemos, dos 11 primeiros versículos da carta de Filipenses, nós vamos ver que o tema central dessa carta é a segurança da salvação. O tema central dos versículos que nós lemos é falar a respeito da segurança da salvação. E Paulo, ele vai destacar aqui, se nós olharmos pela teologia, nós vamos ver 5 aspectos importantes que Paulo destaca nesse versículo. Paulo fala sobre a convicção da salvação. Ele começa o versículo dizendo: eu estou plenamente certo de que aquele que começou, ou seja, ele tinha convicção. Essa não é uma questão de possibilidade para Paulo, mas Paulo tinha uma certeza experimental, e é por isso que ele declara em Romanos capítulo 8, a partir do versículo 26 até o versículo 39, que nada pode nos separar do amor de Deus. Não tem nada que possa te separar ou lançar você fora da presença de Deus, porque nós temos a convicção da salvação. Paulo fala também a respeito do agente da salvação, porque ele fala: eu estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós. Existe o agente da salvação, e ele aponta o próprio Deus, agente da salvação. E nós vemos Jonas capítulo 2, versículo 9, Jonas, enquanto ele estava lá pregando em Nínive, correndo em Nínive, ele vai para Tarsis, ao invés de ir para onde Deus mandou, que era Nínive, e ele fala no versículo 9 do capítulo 2, a salvação pertence ao Senhor, dele pertence a salvação. E Paulo fala que além da convicção da salvação, além do agente da salvação, tem a natureza da salvação, que essa natureza é a boa obra completada em vós. Paulo está definindo a salvação como uma boa obra de Deus em nós. Ele está dizendo que a salvação não é apenas algo que Deus realiza em nós. Ele não realiza isso apenas por nós, mas Ele realiza isso dentro de nós. A salvação, ela é um processo que começa a partir do momento em que você reconhece Jesus como Senhor e Salvador, e ela vai finalizar no dia da volta de Cristo.
quando ele vier buscar a sua igreja, quando ele vier buscar a sua noiva. Paulo também fala a respeito da dinâmica da salvação, como é que essa salvação ela acontece. Ele fala: eu estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra há de completá-la. A salvação, ela não acontece de maneira incompleta, mas de maneira completa, em sua totalidade, 100%, não é 99%, não é 95%, não é 50%. Paulo está dizendo que o mesmo Deus, que é o agente da salvação, ele começou a boa obra em nós e ele mesmo vai completá-la. Por isso nós, como reformados, entendemos que a salvação sendo completa, ou somos eleitos, predestinados de Deus, ou não somos eleitos e predestinados de Deus, porque quando Deus resgata o seu povo, Ele resgata por completo. Quando Deus Ele salva por completo. Ele não salva de manhã e de noite a gente perde a salvação, ou Ele salva de noite no culto à noite e de manhã, na hora que a gente vai embora, a gente perde a salvação. Nós pecamos, vamos pecar, mas o que nós precisamos fazer é nos arrepender do pecado genuinamente e buscar a santidade, buscar a santificação. Mas a obra salvífica de Cristo, ela é completa em nós. Paulo fala a respeito da consumação da salvação, de que maneira essa obra ela é finalizada em nós. Paulo fala que eu estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo. Essa obra de Deus em nós caminha para uma consumação que se dará no dia de Cristo Jesus. Ela se dará no dia em que Jesus buscar a sua noiva. Deus jamais desiste de nós. Por isso que não dá para concordar com a possibilidade de você acordar salvo e dormir perdido. Dormir salvo e acordar não salvo. Porque os que de antemão os predestinou, aos que predestinou, chamou, e aos que chamou, justificou, e aos que justificou, ele também glorificou. Paulo, como último ponto que nós falamos no domingo passado, Paulo também sentia saudades daquela igreja. Isso está lá no versículo 7 e no versículo 8, ele fala: aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque eu vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus da saudade que eu tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. O apóstolo Paulo traz os crentes de Filipos em seu coração, por causa do sofrimento que ele tinha, por causa do Evangelho, por causa da obra do Evangelho. Mas aquela igreja, ela sofreu e foi solidária com Paulo, tanto nas suas prisões, tanto quanto de maneira defensora e confirmante do Evangelho de Cristo. Aquela igreja era uma igreja que apoiava o ministério de Paulo. E Paulo fala: eu tenho saudades de vocês. Eu sinto saudade no meu coração, porque eu me recordo de tudo que nós fizemos pelo Evangelho. Ele fala: é justo que eu pense assim de vocês, porque mesmo nas minhas algemas, mesmo na defesa e confirmação do Evangelho, todos sois participantes da graça comigo. O membro local da igreja, ele precisa entender que ele é um ser ativo no crescimento da igreja. Ele precisa ser um membro ativo no crescimento da igreja, porque não dá para sermos domingueiros, crentes que vai à igreja apenas no domingo à noite, ou apenas no domingo pela manhã, agora que temos o culto no domingo pela manhã, porque não podemos ser uma pessoa sem compromisso na casa de Deus. Não podemos ser apenas membros da igreja porque estamos membros, mas nós precisamos ser crentes atuantes na igreja. E Paulo deixa isso muito claro, porque ele fala: vocês são participantes da graça comigo. Paulo estava deixando muito claro para os leitores da carta de Filipenses, para a igreja de Filipos, que eles eram agentes ativos na igreja. Nós precisamos pagar o preço pela nossa igreja, porque aquela igreja
pagava o preço por ela. Os filipenses pagavam o preço por aquela igreja. Dando continuidade à exposição do livro de Filipenses, os 3 últimos versículos que ficaram faltando, nós falarmos na semana passada. Paulo, além de sentir saudade da igreja, além de orar continuamente pela igreja, além de orar pela obra transformadora da igreja, Paulo também orava pelo crescimento da igreja. Olha o que ele fala no versículo 9. Ele fala: e também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção. Paulo, ele não escreve aos filipenses como um povo que ele tinha falta de amor. Ele não escreve para os filipenses como se eles não tivessem amor no coração. Ele um povo que tinha amor com que ele crescesse. Paulo está escrevendo para aquela igreja para orientar e encorajar aquele povo para que esse amor aumentasse mais e mais pela igreja. Quando Lídia, a comerciante, ela torna-se cristã, ela abre a sua casa para receber Paulo e cultuar ao Senhor dentro da sua casa. Quando a judia, a grega, a mulher grega, ela se converte, ela também abre a sua casa para Paulo, para que ali fosse instaurada uma célula. Quando o carcerário, o funcionário público romano, ele se converteu através da vida de Paulo e de Silas, quando ele se tornou um cristão, ele também abriu a sua casa para Paulo, porque quando ele precisou sair de Filipos, essa igreja logo se envolveu com ele, no sentido de sustentá-lo, e ela fez isso ao longo do seu ministério. Vale ressaltar, e é muito importante nós termos isso em mente, que Paulo, em momento nenhum, ele pede uma oferta especial. Paulo não pede a igreja de Filipos, Paulo não manda uma carta para os filipenses, pedindo uma ajuda, porque ele precisava fazer uma viagem para a Ásia Menor, porque ele precisava fazer uma viagem para a Macedônia, porque ele precisava fazer uma viagem para Roma, porque ele precisava investir na igreja onde ele estava plantando em Colossenses, ou na Galácia. Paulo não escreve nenhuma carta e não faz nenhum pedido financeiro para aquela igreja, porque aquela igreja era uma igreja pobre. Ele não pede prosperidade, justamente pela consciência que ele tinha da pobreza daquela igreja. Paulo também não pede livramento para aquela igreja, porque eles estavam sendo perseguidos. Mas a única coisa que Paulo pede para aquela igreja é que eles avançassem no amor pela igreja. Uma igreja que o amor de Deus é espalhado entre os irmãos, essa igreja automaticamente gera um amor quantitativo e qualitativo. Quando eu abro meu coração e eu intercedo pela vida do meu irmão, a igreja ela cresce, porque isso é a unidade, é de fato koinonia, isso é comunhão. Quando eu me compadeço, quando eu me sensibilizo pela causa do meu próximo, pela causa do meu irmão, a igreja cresce. Quando eu me disponho a servir o meu irmão, quando eu me disponho a servir o próximo, a igreja cresce. Cresce de maneira quantitativa, porque quando você está servindo ao seu irmão, ele tem você como uma pessoa confiável. Quando você serve ao seu vizinho, quando ele conhece você e ele fala: olha, eu não sabia que você era crente, eu não sabia que você ia para a igreja. E quando ele vê você como uma testemunha viva do evangelho, o amor dentro do coração dele pela igreja, por Jesus, por você, ele cresce. E a probabilidade que essa pessoa tem de ir para a igreja junto com você é muito grande, porque você é exemplo para ela. Paulo pede para aquela igreja que eles amassem cada vez mais e mais a igreja. E a gente vê igreja que o amor de Deus é espalhado entre todos, ela cresce. Tem crescimento nessa igreja. Essa igreja ela não só cresce quantitativa, mas cresce qualitativamente, porque o amor de Deus está superabundando em graça sobre a vida daquela igreja.
E com isso, não há falta de nada. Não há falta de questões financeiras. Não há falta material na igreja. Porque a igreja supre a si mesma. Porque quando o amor de Deus é gerado dentro de nós pela igreja, quando nós temos um amor genuíno espalhado pela igreja, Deus, Ele gera em nós o desejo de fazer com que essa igreja cresça em todos os âmbitos. Não falta material para os ministérios crescerem, não falta nada, não há falta em nada para que a igreja desenvolva o seu papel fundamental, que é a evangelização e a propagação do evangelho. Paulo, ele também, além de orar pelo crescimento da igreja, ele orava pela purificação da igreja. Olha o que ele fala no versículo 10. Ele fala que ele fazia essa oração para que o amor aumentasse no coração deles mais e mais, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. A palavra que Paulo usa para provar, ela é um termo que é específico para provar metal, para provar uma moeda, com a finalidade de verificar se aquele metal, ele é verídico ou não, se ele é uma fã ou não. Paulo está usando um termo para provar se aquilo que está na igreja é genuíno, é puro ou então é falso. Esse verbo, ele significa colocar sob teste, e depois ele também coloca como aceitar quando foi testado. Paulo está falando a respeito de prova. Ele fala que é para provar as coisas excelentes, porque quando isso acontece, a igreja passa por uma peneira, e essa peneira ela vai definir, ou ela vai mostrar de fato o que é uma areia fina e pura, ou que é um grande pedaço de pedra que vai ficar por cima da peneira. Paulo está falando a respeito da provação, para provar as coisas excelentes, com a finalidade de verificar o que tem na igreja, o que é genuíno, o que é puro, ou o que é falso, ou o que passa de uma pura mescla. Ou seja, todo o cristão passa pelo processo da aprovação. Todos nós seremos provados para que no grande dia do Senhor nós sejamos aprovados. Paulo fala: eu peço isso em oração, para que o amor aumente dentro de vós. Paulo está aqui a respeito do joio e do trigo, que só vai ser definido, só vai ser possível retirar o joio no meio do trigo no dia que Jesus buscar a sua igreja, no dia da colheita. Paulo está dizendo: olha, vocês vão passar pelo processo da aprovação, porque isso é necessário para a igreja, para saber quem está na igreja, joio, trigo, e saber quem está fazendo com qual propósito. Paulo está dizendo o seguinte: é preciso passar por essa aprovação, pelo processo da aprovação, para seres sinceros e inculpáveis. Essa aprovação, diante dessa aprovação, nós precisamos ser aprovados, sinceros e inculpáveis. Hernandes Dias Lopes, num dos seus comentários expositivos bíblicos, ele diz que se a sinceridade ela tem a ver com a vida íntima, a inculpabilidade tem a ver com a vida pública. Vou repetir porque eu gaguejei aqui. Se a sinceridade tem a ver com a vida íntima, a inculpabilidade tem a ver com a vida pública. Olha só, quando você exerce sinceridade com alguém, você de uma até não tão intuitiva, você acaba se tornando parte da vida íntima de alguém. Porque quando alguém te pede um conselho a respeito de um trabalho, da profissão, de que curso fazer, faculdade fazer, faço, não faço, quando essa pessoa ela te dá a liberdade de pedir a opinião, você com toda a sinceridade no coração, sendo sincero, você faz agora parte de um pedaço da vida íntima deste alguém. Concorda? Aí, Hernandes Dias Lopes, ele fala que a inculpabilidade, ela tem a ver com a vida pública. Porque você mostra aquilo que você é.
Toninho até de vez em quando ele fala com a gente, né? A gente não, tem gente que não pode subir em cima do Angilete, que ele já mostra quem de fato ele é, qual que é o seu caráter, qual a personalidade de fato. E é isso que Paulo estava dizendo. Olha, vocês precisam ser aprovados para as coisas excelentes, com a finalidade de ser de sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Nós devemos viver o dia de hoje como se Jesus fosse voltar agora. Nós precisamos viver a luz da eternidade e não a luz do mundo. Nós precisamos viver à mercê de que Jesus pode voltar a qualquer momento. E que a esperança da vinda de Cristo, da segunda vinda, é a esperança que nos motiva à santidade. Paulo, ele está orando pela purificação da igreja. Ele está orando, pedindo a Deus que aquela igreja possa ser aprovada no grande dia de Jesus. No dia em que ele vai buscar a sua noiva, no dia que ele vai recolher o trigo. Paulo estava dizendo que todos nós passaremos pelo processo da aprovação para a aprovação. O versículo 11, Paulo fecha essa perícope que começamos aqui, expondo o livro de Filipenses. Ele pede em oração que o amor aumentasse mais e mais, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis. E no versículo 11, ele pede para que eles sejam cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Paulo, além de orar pela purificação, além de orar pela obra transformadora do Espírito, Paulo também estava orando pela frutificação espiritual na vida daquela igreja. Nós estamos a caminho dos céus, para prestarmos contas da nossa vida, e não devemos comparecer diante de Deus com as nossas mãos vazias. Mas nós precisamos nos apresentar diante dele, cheio do fruto da justiça. Paulo está dizendo que o fruto da justiça só vem por meio de Jesus. Nós não conseguimos, ou nós não produzimos frutos por nós mesmos. Por isso que Jesus vai dizer lá em João capítulo 15, que ele é a videira verdadeira e nós somos os ramos. Nós só conseguimos produzir frutos quando nós estamos enxertados na videira verdadeira. Paulo vai dizer que o fruto, ele não é a produção da própria igreja, mas a seiva que nos faz frutificar é Jesus. Se Jesus não for o centro da igreja, essa igreja dificilmente produzirá bons frutos. Talvez ela até produza frutos. Uma igreja que não tem Cristo como centro, ou a centralidade da igreja, ela pode até produzir bons frutos, ela pode até crescer aparentemente, mas essa igreja, ela é uma igreja rasa. E Paulo está dizendo que ele não quer que a igreja de Filipenses seja uma igreja rasa. Ele quer que essa igreja cresça, mas que ela seja uma igreja produtiva. Ele quer que essa igreja tenha raiz, e essa raiz, ela só produz fruto, essa árvore, ela só vai produzir fruto se essa raiz estiver arraigada em Jesus. Paulo está dizendo que de Jesus vem a força e o poder, e que o que existe de bom na igreja é somente Cristo. Paulo, ele vai encerrar essa oração falando que o propósito final da cristão é a glória de Deus. Ele fala que ele pede para que eles fossem cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus, para a glória e louvor de Deus. Paulo, ele vai encerrar essa oração dizendo que tudo que a igreja produz vem dele, por meio dele e para ele. Deus, ele é o início e o fim de todas as coisas produzidas na igreja. A igreja nova precisa produzir
frutos esses aos quais glorificam a Deus. A conclusão dessa oração de Paulo, e é importante salientar, como bons reformados que somos, que a primeira pergunta do Catecismo de Fé de Westminster é: qual que é o fim principal do homem? O fim principal do homem é glorificar a Deus e se alegrar sempre nele, e se encontrar prazer sempre nele. Todo fruto que nós produzirmos precisa glorificar a Deus. Essa oração de Paulo me faz aprender algumas coisas, e eu trago essa reflexão também para você. Nessa oração de Paulo, eu aprendo que a nossa oração precisa produzir em nós alegria e contentamento. Porque todas as vezes que eu oro e não gero alegria no meu coração pela oração que faço, eu não produzo frutos. Paulo está dizendo e me ensinando que eu preciso produzir alegria e contentamento nas minhas orações. Paulo também está nos ensinando que nós precisamos orar uns pelos outros com objetivos espirituais, não somente objetivos materiais. Nós podemos orar para que o irmão conquiste o sonho da casa própria, para que ele conquiste seus objetivos profissionais. Nós podemos fazer isso, nós precisamos fazer isso uns pelos outros. Mas Paulo está nos ensinando na carta de Filipenses que eu preciso primordialmente orar pelo crescimento do membro da igreja ao qual faz parte comigo. Paulo está nos ensinando que eu preciso orar pelo outro com objetivo espiritual, para que todos os dias você e eu cresçamos no conhecimento da palavra, no conhecimento de quem é Deus, experiências com o Espírito Santo, experiências com Deus, a respeito da sua divindade, a respeito daquilo que Ele tem como propósito na sua vida. Se eu e você não oramos com objetivos espirituais, nós estamos sendo individualistas e a igreja do Senhor não cresce. Porque quando nós oramos, isso produz alegria e contentamento em nós. Quando nós oramos pelos objetivos espirituais e não somente materiais da vida dos nossos irmãos, com isso toda a igreja vai contemplar e vai participar de todas as bênçãos espirituais uns dos outros. Essa igreja, para mim, quando eu conversei com o pastor Toninho, pedi a ele uma oportunidade de fazermos pela manhã o culto da palavra com o objetivo de expor uma igreja e não apenas trazer sermões onde obviamente Deus fala com a gente, mas eu pedi a ele uma oportunidade de pegar uma carta, pegar um livro bíblico e a gente destrinchar ele, falar a respeito do que é aquele texto, do que aquele livro está trazendo para nós como igreja. Eu percebo o quão nós ainda precisamos caminhar. Nós já andamos muito, nós já crescemos muito, mas Deus ainda tem muito mais coisas preparadas para nós. Nós precisamos nos compadecer uns com os outros, nós precisamos pela purificação uns dos outros, nós precisamos orar pela santificação uns dos outros, nós precisamos orar mutuamente por objetivos espirituais, por bênçãos espirituais e não somente as materiais, porque muitas das vezes nós oramos somente pelas bênçãos físicas, materiais. Oramos pela cura, oramos pelo emprego, oramos pela libertação, na maior parte das vezes material. Oramos pelo familiar, pelo ente de alguém que está passando por uma dificuldade, que está envolvido com drogas, está envolvido com crime. Mas nós dificilmente oramos pela vida espiritual de alguém. E quando eu vejo Paulo escrevendo essa carta aos Filipenses, eu tenho visto quanto amor ele tinha por aquela igreja. Amor esse que eu e você, como membros dessa igreja, amor esse que você que está em casa, que é membro dessa igreja, também precisa ter por essa igreja, para que ela sadia, para que ela cresça qualitativa e também quantitativamente. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar.